Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, meu povo, mais uma vez, voltei aqui para falar sobre contratação de PJ neste canal. Para quem ainda não viu, tem uma aulinha de contrato social aí no canal também, onde a gente falou sobre o contrato entre sócios, né? A instituição, o ato constitutivo das nossas empresas. E hoje a gente vai falar de contrato PJ, de contratação de PJ. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Camargo, eu sou advogada, né? Trabalho hoje com família, empresa e proteção de patrimônio. Então, estamos aí com esse assunto diretamente ligado ao meu nicho de atuação. A gente está falando de empresa, a gente está falando de proteção do patrimônio. Quando a gente fala de risco trabalhista, a questão patrimonial fica muito em voga. Por quê? Porque a demanda trabalhista ela é agressiva em face da pessoa jurídica e ela é agressiva em face da pessoa física. Imagine só você com uma empresa, eventualmente essa empresa faliu, essa empresa quebrou, você não conseguiu pagar o seu passivo trabalhista, ou você encerrou as atividades, ficou alguma coisa para trás, ou você teve uma condenação na vara do trabalho que foi impossível suportar. Muitas vezes nós temos isso, condenações na vara do trabalho que fazem com que a empresa necessariamente não tenha ativo suficiente para pagar aquilo. Então, isso pode atingir o seu patrimônio pessoal, né? Aquele patrimônio que não integra a pessoa jurídica, os seus rendimentos como pessoa física. Existem casos em que o salário da pessoa física ele é penhorado, né? Ainda que a empresa não exista mais, você está trabalhando em outro lugar ou eventualmente você é aposentado, existe sim a possibilidade de você ter a penhora dos seus rendimentos. O Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, ele admite que o salário do devedor de verbas trabalhistas seja penhorado em até 50%, desde que esse 50% não corresponda a menos do que o salário mínimo. Então, os juízes dos graus inferiores ao TST, né, Vara do Trabalho, TRT, eles têm geralmente até 50% ali dentro do caso concreto para penhorar do seu contra-cheque. Imagine só você trabalhando em outro lugar, conseguir um novo emprego, ou eventualmente se aposentou, a empresa encerrou suas atividades, ou então você tem uma outra empresa de um nicho completamente diferente, né, de um segmento totalmente diferente, e aquela dívida trabalhista que você deixou para trás está te perseguindo ainda. Então, é interessante que se tenha muito cuidado. E o PJ, ele está diretamente ligado a isso, porque o que que a gente tem na vara do trabalho? A pejotização, que seria que os juízes do trabalho entendem que frauda os direitos trabalhistas. Então, você deixou de contratar um empregado CLT, de registrar a carteira dele, de conferir a ele todos os direitos trabalhistas, contratando ele como PJ. Muitas vezes as empresas contratam como MEI. E ali, ele depois, né, durante a relação, ou depois que essa relação aí com a sua empresa acabou, ele foi até a vara do trabalho e pediu vínculo empregatício. E, eventualmente, esse vínculo empregatício pode ser reconhecido se você não fizer da forma correta. E eu vou te explicar hoje como você vai fazer da forma correta. Outro ponto importante sobre esse assunto. O STF suspendeu as ações que tratam sobre contratação de PJ, tá? Sobre pejotização, justamente porque estava tendo essas decisões conflitantes dentro do judiciário, em que pese seja possível, seja plenamente possível, plenamente admitido que você, como empresário, terceirize atividades dentro da sua empresa, ou seja, contrate outras empresas, contrate um PJ para prestar serviço dentro da sua empresa, isso não sendo feito de forma correta pode dar ensejo a uma fraude na Justiça do Trabalho, né? Ao reconhecimento de um vínculo empregatício CLT. E por conta dessas decisões que conflitam na Justiça do Trabalho, o STF foi lá, suspendeu todas as ações para soltar uma decisão que fosse ali vinculante, que obrigasse demais órgãos do judiciário na forma como deve atuar, como deve olhar para esses casos, como deve olhar para esses processos. Então, o que a gente precisa saber é, primeiro, é possível terceirizar atividades dentro da nossa empresa? Sim, é possível. Você pode contratar pessoas jurídicas para prestar serviço dentro da sua empresa, inclusive MEI. Porém, o MEI, ele não é uma pessoa jurídica, ele tem CNPJ, mas ele é uma pessoa física que possui CNPJ para fins
tributários. Eu posso contratar a MEI para prestar serviço dentro da minha empresa? Sim, você pode. É um assunto um pouco mais delicado, né? A gente tem aí uma atenção maior em relação a isso. A gente tem também questão de observância do faturamento do MEI. O MEI tem um teto, né? O MEI tem um limite. Então, se você vai contratar um PJ e o salário dele é legal, o salário dele é bom, acima aí de 6 mil e poucos reais, ele não vai poder ser enquadrado no MEI, ele vai ter que ser uma sociedade limitada, né? Uma sociedade unipessoal limitada. E ele vai ter que emitir nota para você devidamente, ele vai ter que ter um KNAI que seja correspondente com as atividades que ele exerce dentro da sua empresa, mas se ele ganha menos, sim, ele pode ser contratado como MEI. Mas lembre-se, MEI não é empregado, PJ também não é empregado. Empregado você vai contratar como CLT. A sua recepcionista que você precisa que cumpra 8 horas por dia de forma presencial, ela não pode ser PJ. Não existe um PJ que esteja subordinado à sua estrutura, subordinado a você nesse grau, nessa forma tão de CLT mesmo, de empregado. Então, dito isso, continuando, repito, a situação do STF, as ações estão suspensas, mas em setembro está marcado aí esse julgamento, se não me engano, e quando ele sair, as ações vão voltar a tramitar. Dependendo da situação, vamos ter decisões positivas ou decisões negativas, mas para todos os efeitos, o contrato de PJ ele tem que ser bem feito e a sua relação com o seu PJ ela também tem que ser correta. Ela tem que estar cumprindo aí os requisitos de uma relação de PJ e não configurar o vínculo empregatício, que a gente vai ver aqui direitinho como se configura. Então vamos lá, espero ter feito uma introdução clara, porque não é difícil de entender. Vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu fiz, ó. Contratação de PJ. Vamos lá. Contratação de PJ, aqui tá o meu Instagram, o meu WhatsApp, fico à disposição aí para eventuais dúvidas. E o que eu quero falar para vocês é: não existe um contrato de PJ milagroso. Você pode me ligar, falar para mim, Bruna, eu preciso de um contrato de PJ porque eu vou contratar aqui um PJ para prestar serviço dentro da minha empresa. Vai ser isso, 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 as atividades são essas, essas e essas. Ele está de acordo, o salário dele é bom, ele não vai ter que cumprir horário, enfim. E eu vou fazer um contrato maravilhoso para você. Esse contrato, ele não vai ser suficiente para te proteger se no seu trato com esse PJ você tratá-lo como se ele fosse um empregado subordinado a você. Ele não é. Ele tem obrigações a entregar. Você pode fazer cobrança dele, você pode cobrar o resultado dele, mas ele não é seu empregado. Lembre-se disso. Se você quer um empregado, você vai contratar um empregado pelo regime da CLT, arcando ali com todas as despesas trabalhistas. Lembrando, alguns cargos não dá para fugir. Em muitos cargos, você vai poder colocar o PJ ali realizando aquela atividade. Em outros, é só um CLT, é só um empregado que vai poder suprir a necessidade da sua empresa. E outra coisa que eu gosto de falar sempre para os clientes, sempre para quem fala, eu quero colocar a minha equipe toda de PJ. Ou então a X ou Y, o fulano de tal, o ciclano, eles vão ser PJ. Produtividade não está ligada com horas trabalhadas. Aquele cara que fica dentro da sua empresa 8 horas por dia, não necessariamente ele entrega mais resultado do que uma pessoa que tem liberdade de agenda. Então não se engane. Você pode contratar PJ, você pode contratar CLT, mas você precisa verificar quais as atividades, quais são as entregas, qual a performance daquele indivíduo para dentro, o que ele tem que entregar para a tua empresa. É isso que vai fazer com que você seja capaz de identificar, de qualificar aquele colaborador, aquele parceiro como um PJ ou não. Então vamos lá. O que eu estou contratando quando eu contrato um PJ? Eu estou contratando um parceiro. Eu não estou contratando um empregado. Eu estou contratando alguém que presta serviço, e na verdade é uma empresa que presta serviço. PJ é pessoa jurídica, é uma relação de empresa para outra empresa que não está submetida a CLT. Muitas vezes vai sair mais barato. A contabilidade, né? Sempre que eu converso com contabilidade de empresas clientes, né, que estão fazendo às vezes uma transição ou que estão aí contratando um novo parceiro,
O cálculo que essa contabilidade apresenta para o cliente geralmente é um cálculo muito favorável e que às vezes valerá o risco, mas é o que eu disse. Existem condenações na vara do trabalho de reconhecimento de vínculo empregatício de PJ que são capazes de fechar as portas do negócio. Então, veja bem, né, o que que a gente vai fazer. Tem coisa que dá para assumir o risco, tem coisa que vai dar ruim de qualquer jeito. E a palavra de ordem aqui é a forma de tratamento, é a forma como como você trata esse parceiro de forma remota, de forma presencial, que vai fazer com que o vínculo empregatício se configure ou não se configure. Por quê? Porque dentro do direito do trabalho, a gente tem um princípio, ou seja, uma base ali de onde nascem todas aquelas normas, que se chama primazia da realidade. O que que isso quer dizer? Que não importa o que está no papel, importa o que aconteceu ali na vida real, importa como se deram os fatos, independentemente do que foi assinado, independentemente de contrato. Então, o contrato ele te protege, o contrato ele pode fazer com que as coisas fiquem claras e postas na mesa, de forma que ninguém pode dizer que não sabia o que estava acontecendo, mas não necessariamente vai proteger a sua atitude no tratamento errado com essa pessoa, com esse indivíduo. O melhor contrato de PJ não vai salvar uma relação trabalhista que está sendo fraudada. Uma coisa é um contrato de PJ que é possível, outra coisa é fraude a direitos trabalhistas. Existe uma linha tênue que separa isso, e você precisa saber, você que é empresário, você não é amador, você precisa saber quem você vai tratar como empregado e quem você vai tratar como PJ. Não coloque o PJ como um profissional que claramente deveria ser seu empregado. É o que eu falei sobre a recepcionista. Se a recepcionista fica 8 horas por dia dentro da sua empresa, ela está submetida a toda a sua estrutura. Ela não tem liberdade nenhuma. Ela só tem habitualidade. Ela só tem ali aquele salário baixo. Então, ela não pode ser PJ. É incompatível com a função de PJ. Existe na lei algo dizendo recepcionista não pode ser PJ? Não, não existe. Mas a lógica por trás do que eu estou explicando para vocês aqui hoje vai demonstrar, vocês vão compreender no final quem que é aquele funcionário que tem a liberdade, que tem autonomia, que não cumpre horário, que tem uma liberdade de agenda, que você vai falar, aquele lá, ele no fundo, eu já trato ele como um PJ, ele não precisa ser meu empregado. O PJ não está submetido nem a você e nem às regras da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que é uma norma altamente protetiva ao empregado. Então, o empregado, por exemplo, ele não pode renunciar a direitos. Eu ouço muito isso aqui no escritório, o empresário, né, o empregador, ele chega e fala, combinei isso com fulano, fulano assinou para mim, eu tenho conversa do WhatsApp que eu disse isso para ele. Não importa. Por quê? Porque o empregado, ele é visto de forma vulnerável aos olhos da justiça, aos olhos da lei. Ele é hipossuficiente em vários aspectos. Então, ele não pode renunciar aos direitos. Ele tem que, ainda que ele aceite, ele não tem autonomia para aceitar exatamente o que ele está combinando com você. Então, quando a gente está falando de empregado, é seguir a lei e pronto. Vínculo de emprego. Qual a importância da gente saber como se configura o vínculo de emprego? Para a gente não configurar com o nosso PJ. É um pensamento que a gente vai fazer em sentido oposto. O vínculo de emprego, ele é configurado quando existe a pessoalidade, a habitualidade, subordinação e onerosidade. O que que é pessoalidade? É o fulano que trabalha com você. Ele pode mandar o primo dele no lugar dele, se ele não puder ir. Ele pode mandar a irmã. Ele trabalha para você de forma pessoal, é uma pessoa física que trabalha para você de forma pessoal? Sim. Então, está configurada a pessoalidade. Habitualidade. A habitualidade é ele trabalhar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Não existe isso. Se a empresa espera aquele trabalho, se é previsível que aquela pessoa vai chegar lá e vai prestar aquele serviço, vai prestar aquela atividade, ela é habitual dentro daquele negócio. Diferente quando a gente está falando do empregado doméstico. No empregado doméstico, não. Um adendo básico aqui. O empregado doméstico, até 2 vezes na semana, ele não é empregado.
A partir de 3 vezes na semana, ele é considerado empregado. Então, existe um termo, existe um número. 2 vezes na semana, ainda que aquela pessoa, de forma habitual, você está esperando ela, você deixou até um bilhetinho para ela na geladeira do que ela precisa fazer, mas ela vai só 2 vezes na semana, ela é diarista, ela é autônoma. Agora, a partir do momento que existe 3 dias na semana em que aquela pessoa vai lá na sua casa prestar serviço doméstico para você, ela vai ser sua empregada e ela vai ter direito às verbas trabalhistas, né? Ela vai ter todos os direitos trabalhistas lá da CLT e da lei complementar, que é específico lá do empregado doméstico. Aqui não, aqui a gente está falando de empresas de uma maneira geral. Então, a habitualidade não tem um número, a habitualidade é ser habitual. Qual é a frequência exigida? Não existe. É a expectativa de que aquela pessoa trabalhará ali naquele local, exercendo aquela atividade. 3, subordinação. Essa pessoa é subordinada a você, ela cumpre ordens, ela apenas executa o serviço a que a ela é imposto. E onerosidade, ela é paga para isso, ela troca mão de obra por dinheiro. É nada mais característico do que um empregado, né? Como que a gente faz, então, para não configurar vínculo empregatício com o nosso PJ, já que a gente quer isso tudo do PJ? Nós vamos ter aí uma educação, né? Uma reeducação de tratamento. Por quê? Pessoalidade. Esse PJ é uma empresa, ele pode ter equipe. Ele precisa prestar esse serviço de forma pessoal? Talvez não. Mas se ele precisar, por questões de confidencialidade da sua empresa, enfim, por vários aspectos que a gente sabe que envolve uma prestação de serviço, não é um problema por si só. Agora, a habitualidade e a onerosidade a gente de fato não consegue quebrar. Por quê? Porque habitual vai ser. E oneroso também. Ou alguém vai estar prestando trabalho voluntário lá na sua empresa para você. Não vai. Qual que é o requisito que a gente tenta desconfigurar de forma mais simples quando a gente está falando de uma configuração pessoa jurídica, pessoa jurídica? Subordinação. Ah, mas quer dizer que eu não posso exigir nada do meu PJ? Claro que não. A gente vai ver quando eu mostrar para vocês o contrato. Existe uma lista de coisas, uma lista de atividades que serão prestadas por ele. E ele prestará contas a você e você vai demandar dele o resultado daquilo ali, mas ele precisa de liberdade. A palavra de ordem aqui, a primeira palavra de ordem foi tratamento, forma de tratamento. Agora vai ser liberdade. Dê liberdade para ele executar o serviço da forma X ou Y. Dê liberdade para ele de agenda de dias trabalhados. Ah, mas eu preciso que ele venha na empresa uma vez por semana, que ele preste algum tipo de assistência presencial. Tudo bem, o fato de ele ter que comparecer a um local por si só não vai configurar o vínculo empregatício. Mas a gente precisa que exista aí uma coisa mais maleável do que seria se ele fosse CLT. Afinal de contas, você não está contratando um empregado CLT, é por isso, porque você pode dar essa liberdade. Então, como eu disse aqui, está escrito, o trato com seu PJ não pode conter os requisitos do vínculo empregatício. Ou seja, ao menos uma dessas hipóteses deve estar ausente. Quais hipóteses? Pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Qual você vai tirar? Provavelmente a subordinação. O sugerido é que seja a subordinação. A pessoalidade também, em alguma medida, vai ser possível, a depender do tipo de negócio que você tem. Mas a habitualidade e a onerosidade, como eu expliquei, jamais. Você precisa pagar. E essa pessoa, o trabalho, a prestação de serviço dessa pessoa, ela tem um grau tem uma perspectiva. Então, ela é habitual, você aguarda aquilo, você precisa daquilo, a sua empresa precisa que aquela atividade seja prestada. Fixe qual é a entrega do seu PJ. O que que esse PJ tem que me entregar em termos de atividade, em termos de resultado, e deixe ele livre para trabalhar. Mas o faça de forma completa. Tenha um pacote de serviços a serem prestados e vincule o recebimento dos honorários, porque aqui a gente vai chamar de tudo menos de salário. Quem recebe salário é empregado. Seu PJ não é seu empregado. O dinheiro que ele recebe pode estar vinculado à entrega dele, à performance, a resultado? Sim, poderá. Continuando. Como retirar a subordinação de um parceiro de serviço, porque ele não é seu empregado, ele é seu parceiro? Lembre-se de que ele não é um empregado, ele é um prestador de serviço terceirizado dentro da sua empresa. Já teve muito essa discussão se empresas poderiam terceirizar, né, aquelas atividades.
e sempre teve o entendimento de que seria possível a terceirização de atividades que fossem atividades meio. Por exemplo, eu tenho aqui um escritório de advocacia, ou o caso do advogado, que é um profissional liberal, tá? Não entra, mas é só mesmo para dar como exemplo. Eu poderia terceirizar a segurança, poderia terceirizar a limpeza, mas eu não poderia terceirizar o serviço jurídico. A mesma coisa dentro da sua empresa. Você presta algum tipo de serviço, aquela sua atividade fim, o fim a que sua empresa se destina, o que está lá no seu KNAI, o objeto social da sua empresa, a gente falou muito disso na aula de contrato social, ele não poderia ser terceirizado. Mas isso acabou. É possível que se terceirize, inclusive, atividades fim. Você pode contratar um PJ, uma empresa, uma outra empresa para prestar justamente o serviço que você presta dentro da sua empresa. Isso não importa. Contudo, não podem estar presentes os requisitos que configuram o vínculo empregatício. Por quê? Porque se configurar vínculo empregatício, a gente tem uma relação CLT que foi fraudada e lá na vara do trabalho vai vir uma pedrada das grandes. Então, como a gente faz isso? Liberdade de agenda. PJ não cumpre horário de 8 horas por dia, o que não quer dizer que não deve ter algum grau de disponibilidade. Você pode colocar no seu contrato, por exemplo, que toda semana ele vai disponibilizar ali para você quais os horários que ele tem disponível para reuniões, para atendimento, para comparecer na sede da sua empresa. Isso é possível que se fixe, mas vai partir dele, é ele que vai te mostrar qual que é a disponibilidade dele. Ah, não, mas eu quero dizer quando ele tem que vir. Tudo bem, mas aí vai vir no contrato lá que ele concorda que as datas, que o comparecimento é os dias tais, tais, tais da semana, por causa de alguma coisa. Eu, por exemplo, há pouco tempo fiz um contrato de PJ e a empresa que estava contratando era uma agência de turismo que tinha relações exteriores, né? Relações com outros países que estavam totalmente ligados ali pela diferença de fuso horário, de horário. Então, o contrato do PJ dela diz que sim, que é essa pessoa que é PJ, ela precisa estar disponível no horário tal, em determinados dias, porque é o horário que corresponde ao horário comercial do outro país. Então, o ramo da atividade, a ideia da prestação de serviço, o que vai ser entregue em si, pode justificar uma fixação, né, mais fechada ali dessa liberdade, tirar um pouco essa liberdade. Mas, assim como a gente fez no contrato social, no contrato de PJ também vai ter considerações, considerando esse caso, por exemplo, considerando que o horário comercial do país tal, com quem essa empresa tem relações, de tal hora a tal hora, é necessário que esse prestador de serviço esteja disponível nos dias tais e tais, do horário tal e tal. Considere, não deixe que fique como uma imposição, porque quem impõe é patrão em relação ao seu empregado. Você não, você é parceiro, PJ com PJ. Honorários por performance, a gente não gosta muito de utilizar nos contratos de PJ a palavra meta, porque PJ não tem que bater meta, mas ele pode sim ter ali uma performance a ser alcançada para recebimento dos honorários de forma completa, ou ele pode ter uma bonificação, olha, comissão, se você conseguir faixas de sucesso, vendeu, por exemplo, vendeu de 100 mil a 300 mil, tem tantos por cento. Vendeu acima de 100 mil, tem tantos por cento. Então, pode ter esse tipo de bonificação. E o que eu disse alguns minutos atrás, a primazia da realidade. Princípio regente do direito do trabalho. Os fatos valem mais do que o escrito. Então, o contrato mais maravilhoso, mais lindo do mundo, com assinatura, reconhecimento de firma, o que for, ele não é capaz de te salvar se você não souber como agir. Percebe que o contrato de PJ ele é mais que um contrato? Ele é uma consultoria, uma assessoria, uma nova forma de ver, uma educação mesmo, uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque essa mudança de mentalidade, ela é do empresário e ela é também do PJ. Principalmente se esse PJ já foi empregado em algum momento. Ele precisa saber que quem recolhe os impostos da empresa dele é ele. Não é no contra-cheque que você pagava quando ele era funcionário, por exemplo, que vai ter o desconto ali de fundo de garantia, vai ter o desconto de INSS. Não, você vai pagar para ele ali os honorários
e ele vai realizar ali o pagamento dos tributos da empresa dele, com base no faturamento, que ele vai emitir uma nota para você. Então, percebe que é toda uma mudança de mentalidade que vai acontecer com você e com essa pessoa que vai ser sua parceira, seu PJ, que vai deixar de ser seu CLT. Então, uma coisa também que é muito delicado dentro das varas trabalhistas é isso. Às vezes o cara era empregado CLT registrado, né, fichado direitinho, e ele é transformado no PJ. E quando chega lá na vara do trabalho, o juiz pergunta assim: teve alguma mudança de tratamento quando você era empregado, e quando você virou PJ? Aí, não, foi tudo igual, nada mudou. Então, é aí que mora o perigo. É aí que você vai tomar uma condenação por uma relação trabalhista fraudada. Continuando, cláusulas na tela. É agora eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu parar esse compartilhamento dos slides para eu compartilhar um contrato de PJ. Eu anonimizei aqui, espero que eu tenha conseguido anonimizar tudo, tudo que tem aqui, ó. Contrato de prestação de serviço. Aqui é o contratinho, ó. Esse é o contrato de PJ que você vai assinar junto com seu parceiro. Aqui algumas coisas eu tirei, algumas coisas eu acrescentei, algumas coisas eu simplesmente omiti, né? Anonimizei. Primeira coisa, contrato de prestação de serviço. Pode colocar qual que é o serviço aqui, o nome em si diz muito pouco. E a gente começa dizendo que por esse instrumento particular, onde figura de um lado, aí aqui é o nome da sua empresa, e vai ser a contratante, e do outro aqui os dados, o nome, CNPJ, endereço da sede, quem é o representante, quem que assina por ela lá no contrato social, que é o sócio administrador, ou administrador por si só, né? Denominado contratado, então é uma relação de contratante e contratado. A gente faz as considerações iniciais, que é o que eu disse que faz diferença quando você faz considerandos que fulano de tal, é, ele tem uma especificidade X ou Y, ele tem um know-how específico. Enfim, aqui eu escrevi, considerando que as partes desempenham atividades complementares e considerando os riscos existentes na terceirização de atividades comerciais e operacionais, considerando que as partes atuam de forma independente, sendo responsáveis pela eventual contratação e treinamento de próprias equipes, estando o contratado ciente do limite da contratação imposta ao MEI. Então, o contratado, que é a PJ, né, a segunda pessoa jurídica, ele tem que pensar: eu posso ficar no MEI ou eu tenho que constituir uma sociedade limitada? Porque o MEI tem teto, né? A sociedade limitada também, para sair do simples nacional, mas como regra, se ele está prestando um serviço aqui só para você, ele vai ficar dentro de uma sociedade limitada dentro do simples, que vai ter ali as suas alíquotas de imposto a pagar, a depender da atividade que exerce. Considerando que o contratado se declara apto à prestação de serviços neste instrumento, discriminado por meio de seus quinais. Os quinais, quando você joga lá na Receita CNPJ de alguém, na Receita Federal, e sai o cartão CNPJ, vai vir lá o KNAI e qual é a atividade que aquela empresa exerce. Nesse momento, você vai verificar se aquela pessoa que você está contratando, aquela empresa, né, aquela pessoa jurídica, se aquela empresa que você está contratando, ela está apta para exercer aquela atividade que você precisa. Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes a pessoa tem um KNAI de manicure ou um KNAI de indústria, sei lá, e ela está exercendo um serviço administrativo. Isso é responsabilidade de quem está sendo contratado verificar. Até porque a gente está falando que esse contratado se declara apto à prestação de serviço. Porém, e muito importante, você que é o contratante, você está contratando esse PJ, você está tentando evitar riscos trabalhistas. E se você não verificar isso, apesar de você considerar que não é a sua obrigação, você pode estar dando um tiro no pé, porque o juiz vai olhar e vai falar assim: nossa, você contrata um lava-jato para prestar serviço de consultoria, de venda, de algo desse sentido dentro da sua empresa? Então, para fins de cuidado, né, de preventivo trabalhista, é interessante que você que contrata, sim, verifique o KNAI do seu PJ, né? Verifique o KNAI de qualquer empresa que você contrata. Considerando que o contratado está ciente da inexistência de direitos trabalhistas, tais como as férias, pagamento de 13º, fundo de garantia, multa rescisória e outros benefícios que só possui um empregado. O que que isso significa? PJ não tem direitos trabalhistas. Gente, isso é muito comum
Quantas vezes já chegou para mim e falou assim: ah, ele paga o meu MEI, ele me deu férias. PJ não tem direitos trabalhistas, PJ não é empregado. Então, no nosso contrato, essa pessoa que está sendo contratada, nessa fase aqui dos considerandos, que é quando a gente está introduzindo ali aquela relação, introduzindo as cláusulas que virão obrigatórias, essa pessoa declara que ela sabe que ela não tem direitos trabalhistas, ela declara que ela não é uma empregada. Então, isso vai ser observado quando, de eventualmente, essa pessoa ir lá depois na vara do trabalho e pedir vínculo empregatício. Quer dizer que o empregado pode renunciar a direitos trabalhistas? Não. Quer dizer que aquela pessoa tinha ciência. Isso é um bônus, um plus, algo que pode te ajudar. Agora, se você tratar esse PJ como empregado, não tem contrato que te salve. Termos definidos. Eu gosto de colocar sempre um tópico sobre termos definidos, porque às vezes a gente está falando de um negócio que tem alguns detalhes, alguns pontos que não são comuns. Então, é como se o juiz pudesse vir aqui e ver do que se trata aquilo. Por exemplo, às vezes a gente está falando de alguma empresa de tecnologia, está falando de alguma coisa que seja, que tenha um nome grande. Então, aqui a gente coloca só um termo definido, que aquele termo, quando colocado entre parênteses e com letra maiúscula, ele vai significar todo aquele termo grande. Então, por exemplo, nesse caso da agência, essa agência tinha relações com terceiros contratados no exterior. E a gente precisava mencionar que esses terceiros não eram parte do contrato e que essa contratante, né, ela não se responsabilizava por essa relação com esses terceiros em alguns pontos. Então, algumas coisas vinham com termos em inglês, algumas coisas tinham nomes muito grandes. Então, a gente criou um termo para aquilo ali, para que quando a gente estivesse lá batendo nas cláusulas, tivesse apenas aquele termo mais enxuto, que significava aquilo que a gente colocou no termo definido. Isso aqui a gente põe geralmente quando as especificidades do negócio pedem. O contrato por si só, ele pode não precisar disso, mas às vezes o negócio em si, aquilo que a gente está negociando, às vezes essa pessoa que vai ser contratada, esse PJ, ele presta algum tipo de serviço de inteligência dentro da coisa, e ele tem um know-how muito específico, e aquilo que ele está criando vai ficar para a contratante, porque ele está fazendo uso dos recursos dessa empresa contratante, e aquilo ali pode ter um nome, aquilo que ele vai criar pode ter um nome já, uma entrega específica que ele vai fazer, e a gente pode utilizar como termo definido para não ficar repetitivo nas cláusulas. Objeto. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de apoio de processo. Aí você vai colocar ali para que aquela pessoa está sendo contratada. Qual é a atividade que ela vai prestar dentro da sua empresa? É de quê? Ela vai atender cliente, ela vai vender, ou ela vai trabalhar com a parte financeira? Ela vai trabalhar com serviços administrativos? O que essa pessoa precisa, desculpa, o que essa pessoa precisa te entregar? Qual que é a função dessa pessoa, dessa empresa? Desculpa. Você está contratando uma empresa para terceirizar uma atividade dentro da sua empresa. Qual que é essa atividade? Aí aqui a gente coloca outros detalhes. O serviço poderá ser prestado pelo contratado em ambiente virtual ou presencialmente em local físico, disponibilizado pela contratante, estando tal condição sujeita a acordo entre as partes. Então, assim, a gente sempre vai prever pontos, prever é, é, cláusulas que tragam essa liberdade para esse contratado. Com apoio a estão compreendidas as seguintes atividades. Então, aqui eu anonimizei, mas era essa mesma atividades operacionais aqui, processos operacionais que eu não tinha anonimizado antes, estarão compreendidas as seguintes atividades a serem desempenhadas pelo contratado. Com autonomia e independência, ressalvada a necessidade de atuar conforme boas práticas. Ele ser independente não quer dizer que ele vai fazer o que quiser dentro da sua empresa. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. E aqui você vai listar, liste, seja assim redundante,
tudo que essa pessoa precisar te entregar, você vai colocar aqui. Pode ser por tópico, pode ser tabela, pode ser. Pense em tudo que você pode pedir dela, tudo que ela pode fazer por você, que eu coloquei. Responder e-mail, agendar reunião, conferir, organizar, arquivar documentos de cliente, enviar documentação para as escolas e consulados. Aqui eram uma empresa de intercâmbio. Emitir boleto para pagamento de cliente, lançar informações em planilhas, sistemas internos. Esses sistemas internos, esse PJ vai ter uma senha, ele vai ter um login, vai ter uma senha, ele precisa ali manter os dados atualizados. Ele não é alguém que está prestando uma ajudinha, que ele vai prestar um serviço e depois você vai precisar de um empregado interno lá de dentro da sua empresa para fazer a parte operacional da coisa. Não. Ele vai fazer tudo que compete ali, que tem ligação com a atividade dele. Manter atualizados os materiais, organizar checklist, reservar aqui acomodação, passagem e tudo mais, porque era uma empresa de intercâmbio, controlar prazos importantes, vencimento. Aqui, essas coisas que ele deixa de fazer podem ensejar a rescisão do contrato. Você não vai mandar ele embora, ele não é seu empregado, mas o contrato dele pode ser rescindido justamente por ele não estar cumprindo as cláusulas. Gerar relatórios mensais, como que essa pessoa vai prestar contas para você? Coloque como obrigação dele essa prestação de conta. Acompanhar indicadores de desempenho, como que você quer colocar, como que você vai fazer o seu marketing, por exemplo. É, você faz tráfego pago? Quem vai acompanhar esses indicadores de desempenho? Chegaram quantos leads foram atendidos, quantos leads foram fechados? Quem foi para o remarketing? Aqui, por exemplo, foi porque a minha cliente disse que precisava muito de atenção em relação a esses pontos. Condições de prestação de serviço. Os serviços serão prestados semanalmente, cabendo ao contratado a realização de, no mínimo, tantos atendimentos através de videoconferência. Ele tem que atender alguém? Ele tem que atender cliente? Esse cliente, ele chega por onde? É pelo celular que está ligado ao tráfego pago? Esse cliente, ele é da empresa. Então, ele precisa entrar em algum tipo de base de dados, né? Porque o cliente vai chegar. Aí depois esse PJ vai embora. Quem entrar no lugar dele vai ter acesso a essas informações desse cliente, até para tentar, né, uma nova iniciativa de conversa, uma nova tentativa de venda. Não haverá estipulação de carga horária mínima. Isso aqui é imprescindível. Não existe PJ que cumpre horário, tá? Então, não deve haver mesmo estipulação de carga horária mínima, ficando a critério do contratado a divisão de horas semanais que dedicará ao cumprimento da meta estipulada. Aqui, meta, a gente pode usar um termo melhor do que esse. As obrigações do contratado somente serão consideradas cumpridas para efeitos de recebimento integral da remuneração acordada. Ele não recebe salário, ele tem uma remuneração, ele tem honorários. Então, para ele receber integralmente, ele precisa que suas obrigações previstas no contrato estejam sendo cumpridas. O contratado compromete a manter contato com o contratante através dos meios usuais de comunicação rotineiramente utilizados. Olha, não é porque você não é meu empregado que você não tem que me responder no WhatsApp, que você não tem que responder o meu e-mail. Agora, totalmente diferente é você colocar um PJ como se ele fosse um empregado trabalhando em home office e mandar ele abrir a câmera para ficar em reunião o dia inteiro. Não, ele precisa ter liberdade de agenda, mas não quer dizer que ele vai sumir a semana inteira e você não vai saber o que ele está fazendo, como tá o desempenho dele e se ele está cumprindo ali aquelas metas que tinham data e hora para acontecer. Pagamento. Pelos serviços especificados, a contratante pagará ao contratado honorário no valor de. Aqui você vai falar quanto é, como é. Ele recebe todo dia tal, mas ele recebe integral, ele recebe de acordo ali com uma faixa de desempenho, ele recebe um fixo e mais benefícios, mais comissão, benefícios que eu digo no sentido de bônus, tá? Agora, auxílio alimentação, esquece isso. O PJ, ele não recebe esse tipo de coisa, até porque o salário dele é melhor, né? Ele não ganha o salário mínimo. Então, o PJ ele ganha o suficiente para ele arcar aí com esses custos de alimentação, de transporte, até porque ele não cumpre horário para você. Ah, mas na especificidade da minha empresa, esse cara que é PJ, ele tem que fazer visitas em tais lugares e eu dou uma ajuda de custo para gasolina. É diferente. Aí você pode até fazer esse ressarcimento e você vai prever no contrato do que se trata. Se trata da esporádica obrigação de que ele tem que fazer, visitar o cliente tal, que fica a tantos quilômetros, algo nesse sentido. Você pode fazer anexos
a esse contrato de acordo com as coisas que forem acontecendo aí durante essa relação. Além do rendimento acima, o contratante compromete-se a efetuar o pagamento de prêmios. Então, aqui, a gente pode, aqui depois desses dois pontos, por exemplo, fixar aqui faixas de prêmios. Ah, ele vendeu entre 50 mil e 100 mil. Ah, ele vendeu entre 100 mil e 200. Ah, ele vendeu acima de 500 mil para a empresa, se for um vendedor, eventualmente. Então, ele pode ter ali percentuais de bonificação ou mesmo valores fixos. Os valores acima acordados serão apurados por ambas as partes. Por quê? Porque ele pode questionar aqueles valores. Então, vocês vão apurar juntos como que as empresas ali auferiram aquele desempenho e como será dividido ali aquele montante. Conferência até o dia tal de cada mês. Então, você vai ter data para conferir, você vai ter data para pagar, vai ter a data máxima para pagamento do que foi fechado, eventualmente, os contratos fechados e tudo mais. Os valores referentes ao prêmio serão pagos, aí aqui é a forma de pagamento. Você vai pagar tudo de uma vez? Você só vai pagar quem fechou e pagou. Ou, ainda que a sua empresa tenha sofrido ali com a inadimplência de algum dos clientes, você vai repassar? Como que vai ser feito isso? Se alguém rescindiu, por exemplo, um contrato, tipo, contratou, e depois desistiu, como que fica a comissão, algo assim. Declaro o contratado estar devidamente cadastrado perante os órgãos oficiais, estando apto à realização de atividades tal. A gente já falou do KNAI lá em cima, mas aqui é bom que é prudente que se repita. Amora, em caso de atraso no pagamento por parte do contratante, aqui geralmente é você, né? Você que está me assistindo, se você contrata o PJ, amora é o atraso do pagamento que você deve realizar. Os valores estipulados serão acrescidos de juros sem prejuízo de reembolso referente às demais despesas. Então, juros de quanto? Como vai ser feito? Tem uma multa? Aqui é o momento que você vai colocar isso. Algumas pessoas não se utilizam. Aqui, por exemplo, não tinha. Por quê? Porque eu estava fazendo um contrato de PJ para a empresa contratante. Então, se ela atrasa, eu não sou eu que vou colocar uma penalidade para minha própria cliente. Isso compete a quem? A outra parte, né? Diferente quando a gente faz um contrato ali com ambas as partes contratando o serviço. Então, a gente expõe todas as possibilidades e elas vão entrar num comum acordo ali. O ideal é que cada um tenha seu advogado mesmo, porque alguma coisa pode passar, né, gente? Aqui são coisas extremamente complexas. Olha o estado desse contrato, um contrato enorme, com vários detalhes, vários pontos. Eu estou passando aqui com vocês só por cima, então é interessante que se resguarde, né? Recursos utilizados. Aqui a gente vai falar, tem exclusividade? Não tem exclusividade? Essa pessoa que presta serviço para você, ela pode prestar serviço para outro? É interessante que se permita, mas não pode prestar serviço para concorrente. É aceitável que se coloque algo nesse sentido. Por quê? Porque tem conflito de interesses. Então, eu vou contratar um PJ, ele é PJ, ele pode prestar serviço para mim e para outra pessoa, não há exclusividade. Mas não aceito que ele preste serviço para empresas que são concorrentes com a minha por causa do flagrante conflito de interesse. Você vai colocar isso no contrato. Ele vai utilizar o seu sistema, seu computador, seu celular, como que ele atende os clientes. Tudo isso existe um login, uma coisa específica, uma instalação que tem que ser feita no computador que ele vai utilizar, então ele vai usar o seu, então ele vai se comprometer a restituir esse bem, né, a devolver, em caso de rescisão de contrato, por exemplo. Obrigações do contratado consolidam-se como obrigação do contratado. Desempenhar com zelo as atividades descritas, aquela que a gente descreveu lá em cima. Aqui eu fiz uma cláusula sobre informações confidenciais, aqui tem multa, aqui tem vários pontos que devem ser observados caso fique configurado que ele faltou ali com decoro, né? Com a diligência em relação aos dados dos clientes e da empresa. Manter contato regular com o contratante, eu gosto de colocar isso duas vezes, porque às vezes você fala pro cara que ele é PJ, que ele tem liberdade, ele acha que ele não tem que dar satisfação de nada nunca. Então, manter contato regular. O que que é o contato regular? Você pode dizer, você só não vai dizer que ele vai ficar 8 horas por dia trabalhando dentro da sua empresa, que ele tem que ligar a câmera quando você quiser saber onde ele está, esse tipo de coisa. Avisar o contratante com antecedência mínima, né? Isso aqui é importante. Quando você contrata um PJ que ele tem liberdade de agenda, é interessante que se estipule
Qual é a antecedência que ele precisa te avisar que ele não vai prestar serviço ali nos próximos dias? Às vezes, uma vez na semana, sei lá, segunda-feira ele vai te passar a agenda dele e você vai dar um ok, sabe? É bom que se documente isso por meio de e-mail. Coloque no contrato e-mails, 2 e-mails em que serão feitas as notificações, serão feitas as conversas, serão realizadas ali as entregas, as conversas, as prestações de contas de forma formal mesmo, porque aí não fica aquela coisa só de WhatsApp e você pode enviar um e-mail: Oi, fulano, tudo bem? Boa tarde. Gostaria de saber qual vai ser a sua disponibilidade aí na semana que é referente ao dia, sei lá, ao dia 7 ao dia 12 de julho. Queria saber que dias você vai estar disponível aí para reunião, vou agendar cliente para você, algo do gênero. Tenha documentado, demonstre. O mais importante é isso, demonstrar que você deu liberdade para essa pessoa, para que essa pessoa pode te responder um e-mail dizendo assim: ah, olha, na segunda eu não vou trabalhar, não, na terça também não, mas na quarta e na sexta eu vou ficar por conta das suas coisas. Algo nesse sentido, é assim que a gente faz, tá bom? Continuando, seguir estritamente as orientações do contratante no que diz respeito ao primeiro atendimento. Então, às vezes, existe um procedimento ali de captação, de prospecção, que você não abre mão. E você vai passar para ele por meio de algum treinamento rápido. Você pode colocar isso num anexo no contrato, tipo nos termos do anexo 1. Aí lá no anexo 1 você vai lá, descreve, ele não vai poder dizer que não fez, entendeu? Até porque pode ser que o salário dele, que o salário, olha, até eu falo errado, hein? Não é salário. Pode ser que a remuneração dele, que os honorários dele não estejam ligados ao fechamento de contrato com novos clientes, por exemplo. E sendo assim, é interessante que você saiba se ele de fato está tentando trazer esses clientes para dentro da sua empresa. Por quê? Porque o salário dele não sofre alteração, o salário, o rendimento dele não sofre alteração. é, o sucesso ou o insucesso ali de novos clientes entrando na sua base. Então, é interessante que se coloque isso. Existe um funil de vendas, algo que você não abre mão, que tem que acontecer, que ele precisa seguir? Não há óbice em colocar em relação a isso algo previsto. Cientificar o contratante com antecedência mínima de 30 dias, eventual intenção de desfazimento do contrato. Olha, fulano, não quero mais trabalhar com você. Ah, eu vou precisar rescindir o contrato. Existe prazo determinado nesse contrato? Olha, o contrato é por 1 ano. Se sair antes, existe uma multa X. Não, o contrato é por prazo indeterminado. Se o contrato é por prazo indeterminado, você vai lá e vai colocar que ele precisa te avisar com 30 dias. E vice-versa. Que aí, a partir daí, ele vai te avisar. Não é aviso prévio, ele não é seu empregado. Ele é PJ. Não é aviso prévio, você não vai ter que pagar nada a mais se tiver tudo dentro dos conformes, não existe penalidade, não existe rescisão, você não vai rescindir contrato com ele, contrato de trabalho com ele, você está rescindindo um contrato de PJ, é uma relação comercial, é um contrato civil, subentende-se que vocês estavam em paridade de condições. Então, você simplesmente vai notificar que você quer que ele saia, ou ele vai te notificar. Tá aí a importância daquele e-mail que eu falei, um e-mail oficial onde as partes declaram receberem notificações por meio dele. É, e você vai, e depois de 30 dias, acabou cada um para o seu lado. Se ele tiver que te devolver algum equipamento, vai acontecer, mas não existe verba trabalhista a ser paga, a não ser que fique alguma comissão para trás, algo que você se obrigou, por meio de contrato, a pagar para ele, que ainda não tenha sido pago, né? Além ali dos rendimentos, dos honorários do mês. Consolida-se como obrigações do contratante. Aí aqui são as suas obrigações. Você está contratando o PJ. O que que você tem que fazer? Você não vai desrespeitar as atribuições fixas. Aqui não é desvio de função, mas você não vai pedir para o seu PJ coisas que você não contratou ele para fazer, né? Fornecer dados para acesso. Então, eu quero que você use um sistema, mas como? Esse sistema, ele é intuitivo? Esse sistema vai ter um treinamento básico, ele precisa aprender a usar? Como é que ele consegue o login e a senha? Como que se dá a inserção de dados nesse sistema? Aqui você vai, é responsabilidade sua, você que está contratando o serviço dele. Fornecer diretrizes sobre cada atividade de escrita. Então, existe algum ponto específico que, apesar dele ter a expertise para fazer aquela atividade, existe alguma coisa que dependa de uma atitude sua para que seja concretizada? Então, aqui você se obriga a
colaborar, porque vocês são parceiros, né? É PJ com PJ. Então, ele é seu parceiro de trabalho, ele colabora ali para o crescimento da sua empresa, ele não é seu empregado. Então, muita coisa além de pagar. Compete também a você. E aqui os mesmos 30 dias. Importante, tá, gente? Fixe o mesmo prazo. Não vamos tentar aqui colocar uma relação desigual, não. Se ele precisa de 30 dias, de antecedência para te notificar da rescisão, do interesse em rescindir um contrato, você também tem 30 dias. Olha, fulano, obrigada aí pela sua prestação de serviço, mas eu não preciso mais aí da sua empresa prestando serviço aqui dentro da minha. Foi muito bom enquanto trabalhávamos juntos. Bota aí na notificação e aquele dia ali em diante vai servir como o aviso, né, de interesse na rescisão. Mais uma vez, né, repito, não estamos falando de aviso prévio. O PJ não tem aviso prévio, indenizado, não indenizado, se ele cumprir de um jeito, se ele não cumprir é de outro, isso não existe. Da inexistência de vínculo empregatício. Você já falou isso lá em cima nos considerandos, mas eu vou falar de novo. Porque declaram as partes estarem cientes de que o presente contrato, em nenhuma hipótese, caracterizar-se-á em vínculo empregatício. Ante a clareza desse instrumento, boa fé, clareza, olha como esse contrato é claro. Eu estou te pagando a mais do que a média do mercado, eu estou te dando liberdade. Eu fiz um contrato com você que fixou atividades específicas que você precisava cumprir a seu modo. Eu estou aqui dizendo inúmeras vezes nesse contrato que não tem vínculo empregatício. Você declarou que estava ciente disso. Então, agora você vai pedir vínculo empregatício para mim? Entende a importância de deixar a coisa bem desenhada? Caberá ao próprio contratado a divisão de seus horários, de acordo com as tarefas que lhe são impostas por força do presente contrato. O que impõe a ele tarefas é o contrato. Não é a sua relação com ele. Não é porque você é chefe dele. É porque o contrato diz. Aí aqui você vai colocar havendo ou não havendo obrigação de exclusividade. Pode ser que seja necessário que sim. Mas se não for, deixa o cara à vontade para trabalhar em outros lugares. Só coloca uma cláusula ali mesmo dizendo que não pode ser com concorrente seu por causa de conflito de interesse. Porque aí também aí já é demais. Imagina, o cara trabalha lá, ele prospecta leads, né? Ele traz clientes para a base de dados da empresa, vamos supor. Aí ele trabalha para três, quatro empresas do mesmo segmento. Como é que você vai saber se que ele não tá levando mais cliente para uma ou para outra? É impossível. Então, assim, tendo um conflito de interesses, é interessante que coloque uma restrição aí na liberdade dele de contratar com outras pessoas jurídicas. A dispensa de exclusividade mencionada na cláusula anterior permite que o contratado preste serviço a outras empresas, desde que não se trate de atividades concorrentes com as da contratante, tendo em vista que, na hipótese de concorrência, haveria um claro conflito de interesses. Pronto. Não é porque ele é subordinado a você, não é porque você manda nele, é por questões óbvias de mercado, ligadas à concorrência, a conflito de interesse e tudo mais. Vigência e rescisão, aqui você vai dizer se tem prazo, se não tem prazo, é o que eu te disse. Importante que se fixe um período em que a pessoa vai avisar a outra que não tem mais interesse na continuidade da relação, na continuidade do contrato. Em alguns casos, pode ser por mero desinteresse. Se você quiser fixar um período, né, uma data em que é obrigatório que aquele serviço seja prestado, sob pena de multa, você fixa ali um valor de uma multa, tudo isso é possível. E aqui, ó, prejuízos decorrentes do desvio da clientela, concorrência desleal, retenção de dados de clientes e leads. Ele pode ir embora, levar seus leads embora. Você que pagou pelo tráfego pago, por exemplo, da captação daqueles leads, e ele tá indo embora com aquele celular e tá levando os leads ali, às vezes, para outra empresa. Isso é interessante. Que se preveja. Revelação de segredos de informações confidenciais, parceiros ou fornecedores, sujeitará o contratado a pagamento de multa. Então, você consegue provar que ele desviou clientela, que ele vazou informações, vazou dados. Isso é muito comum, tá? Muito cuidado, a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, precisa ter uma multa e sem prejuízo de responder por perdas e danos. Gente, a multa, ela tem que ser não compensatória. Porque se você fixa uma multa compensatória no contrato, você não consegue pedir dano moral depois se você precisar. O contrato, ele não tem o poder, né, aquela relação inicial, ele não tem o poder de prever qual vai ser o seu prejuízo. Então, fixa ali uma multa daquilo ali, para desestimular a pessoa a realizar aquele ato, mas
sem prejuízo de responder por perdas e danos, pelo amor de Deus. Se você precisar processar essa pessoa, essa empresa, essa pessoa jurídica, enfim, ou até mesmo a pessoa física, dependendo do caso, por perdas e danos, você tem que ter liberdade para fazer isso. E se você não colocar isso no contrato, depois já era. O foro, as partes elegem o foro da capital, aqui nesse caso foi a capital do Rio de Janeiro, mas pode ser ali domicílio da empresa, ou domicílio de um ou de outro, para se por acaso vocês precisarem judicializar essa relação de alguma maneira, a gente sabe para que juiz mandar, né? Para que comarca mandar. E por estar em perfeito comum acordo, assinam um presente contrato. Declaro ter lido esse contrato previamente, não tenho dúvidas sobre qualquer dessas cláusulas. Ele está falando, aqui não é contrato de adesão, tá? Às vezes o consumidor tem lá no contrato que o consumidor assina com uma empresa, no contrato de adesão, tá lá dizendo que ele concorda, que ele leu, ele assina, não quer dizer nada, porque depois ele vai para o judiciário, fala que a cláusula era abusiva e anula a cláusula. Aqui não. Aqui, até que se prove o contrário, nós estamos fazendo uma relação paritária, as partes estão em igualdade de condições. E se elas estão em igualdade de condições, elas têm autonomia da vontade. Elas podem contratar na forma que está e estão aqui ainda declarando que entenderam. Elas entenderam, elas compreenderam, elas concordaram, elas negociaram juntas. Então, todas as cláusulas devem ter validade até segunda ordem, tá bom? Local, data, contratante, contratado. É isso, meu povo. Deixa eu interromper o compartilhamento. É isso, gente. Espero favorecer de alguma maneira aí os empreendimentos de vocês, que vocês possam fazer bom uso aí de um contrato de PJ, sempre com cuidado, sempre com atenção. E quando for possível, contratem um profissional especializado, porque faz diferença, traz segurança e protege patrimônio. Vocês viram a situação que eu contei lá da vara trabalhista, né? A vara trabalhista afeta o seu patrimônio pessoal. E eu, como trabalho muito com essa parte de proteção de patrimônio, o contrato de PJ, o preventivo trabalhista, ele está diretamente ligado a essa proteção. Por quê? Porque as condenações trabalhistas, as execuções trabalhistas, ela tem esse fundão mais avassalador que atinge o seu patrimônio, imóveis, coisas que você tinha antes de constituir a empresa acabou e eles continuam bloqueando sua conta bancária, penhorando parte do seu contra-cheque. Então, o contrato de PJ, ele tem esse viés também de proteger uma relação de parceiros, né, de colaboração ali dentro daquele negócio, de uma empresa para outra, sem configuração de vínculo empregatício, e te dá segurança para que depois esse PJ não vá lá na vara do trabalho e ganhe de você aí algumas centenas de milhares de reais para pagar a verba trabalhista que, teoricamente, você não teria pago na época própria. E, então, isso sim é uma forma de organização de patrimônio, de previsibilidade e de proteção do patrimônio pessoal do sócio, do empresário também. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui se meus slides ficou mais alguma coisa. Cláusula na tela, vamos ver o contrato de PJ real, viu? Mostrei para vocês. E obrigada mais uma vez, os meus contatos estão aqui. Tá bom, galera? Muito obrigada e até a próxima.